Olá, meus amigos, irmãos, uma ótima noite para você. Estamos ao vivo hoje, mais uma segunda-feira, começando mais um Palavra Acústica pela Just TV. Eu sou o pastor João Paulo e com muita alegria estamos aqui nessa segunda-feira, hoje dia 16 de setembro. Hoje não pode ser um dia qualquer, hoje é um tempo determinado por Deus na minha vida e na sua vida. E no nome santo de Jesus, eu dedico esse programa a Ele, aquele que tudo fez por nós na cruz do Calvário. Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Uma ótima noite, uma ótima semana juntos. Lembrando você, eu, pastor João Paulo, tenho um programa diário de rádio web dentro do site do Palavra Acústica. Tá vendo aqui atrás de mim? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Palavra. Aqui, eu me vejo o contrário aqui. Palavra Acústica. www.palavraacústica aí na sua tela, ó. Você acessa o nosso site, o portal do evangelismo. Como de costume, toda segunda-feira minha garganta é uma bênção. Todo dia, de segunda a sexta, das 3 às 5 da tarde, eu apresento um programa Novo Templo em seu lar, tá bom? Você, além de me assistir aqui nas segundas-feiras, você pode também nos ouvir todos os dias, a partir das 3 horas da tarde. Quero mandar um abraço a todos os nossos ouvintes. Eu sempre falo, né, na segunda-feira, que estaríamos aqui a partir das 7h30 da noite pela Just TV. Vamos lá, começando mais um programa, vai mandando suas mensagens, seu boa noite. Muitas pessoas falaram, pastor, eu achei que não ia ter mais programa Palavra Acústica pela Just. Nós estamos aqui, irmãos. A Just tem passado por algumas mudanças, algumas reformulações. Nós não sabemos o que está acontecendo assim nos seus bastidores, mas está todo mundo aqui trabalhando, programas novos na grade da Just. E toda segunda-feira Deus nos permite estar aqui, é o que nós desejamos, tá bom? Quero mandar um abraço especial hoje aqui nos estúdios, minha querida esposa, a irmã Beth, e minha filhota Esther. E eu falei para minha irmã hoje, a minha sobrinha ganhou um tablet, e hoje ela até ouviu o programa de tarde em casa e falou que ia me assistir. Então um beijo, Lê. Um beijo, Brendinha e o Lucas e a toda a minha família, minhas irmãs, meus sobrinhos e a família Novo Templo, tá bom? É com muita alegria que nós estamos aqui falando do amor de Jesus Cristo. Jesus, que é aquele que transforma todas as coisas. Perdão. Eu hoje, pouco antes de vir para cá, fui para minha casa lá tomar meu banho e eu liguei a televisão. E eu assisto alguns programas, depende do conteúdo dos programas, seria bom se a gente pudesse evitar algumas coisas para que a paz do Senhor reine na nossa vida. E eu coloquei no programa e fui tomar banho e ouvindo um caso que eu ouvi hoje de manhã, me chamou muito a atenção. Eu venho falando disso tanto na programação que eu faço diariamente no programa do Palavra Acústica no rádio, e eu falava desde as semanas que passaram, até no mês que passou, sobre aquele caso da família dos policiais, que provavelmente o filho que exterminou toda a família e se matou por último. Esse final de semana, aqui na Zona Oeste de São Paulo, se eu não me engano, no bairro do Butantã, uma mãe de 53 anos de idade, ela fez algo muito parecido. Ela matou as suas 2 filhas, uma jovem de 14 e uma de 13 anos, 2 jovens, 2 pré-adolescentes lindas, com a vida toda pela frente. Uma delas até chegou a postar que estava prestes a fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, estava feliz, estava acreditando nisso, e simplesmente a mãe, ninguém ainda sabe o que levou essa senhora, desculpe, irmãos, essa senhora de 53 anos de idade
a tomar tamanha decisão, terrível decisão na vida. E, inclusive, ela também matou o cachorro da família e tentou, quando chegaram os bombeiros e um dos filhos, ela tentou a sua morte também, mas não houve êxito. E um relato do próprio filho e dos bombeiros que entraram é que ela estava jogada na sala e ela não falava palavras com sentido. E eu venho batendo muito nessa tecla, porque eu vinha vindo para cá agora com a minha esposa, e nós conversávamos no carro, e eu pensava, falando, né, refletindo acerca da palavra. As pessoas se questionam todo o tempo, o que será que está acontecendo? Por que as pessoas estão tomando essas decisões? A semana passada foi o tal do Champignon, um líder da banda, um rapaz com 35 anos, uma filha na barriga da sua esposa. Ontem, acho que o Brasil todo viu a programação, se eu não me engano foi no Fantástico, que a esposa, a viúva, né, agora uma jovem também, 32 anos, viúva, e ela dizendo que ele era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa alegre, extrovertida, que lhe dava carinho, atenção, mas tomou uma decisão de tirar a sua vida. Então, o meu grande apelo, falando isso para você hoje, que me assiste pela Just TV, será que essas coisas já não estão fazendo parte dos nossos dias? Será que o nosso dia a dia não será sucessivamente ter que acordar com uma notícia num bairro do lado do nosso, numa vizinhança distante da nossa, talvez isso se aproximando da sua casa, da sua família? Eu faço questão de expor isso para que a gente possa refletir que isso não é normal, isso não é aceitável, como a mídia apresenta isso, que a pessoa estava passando por depressão, porque a pessoa estava com dívida. Queridos, se a questão for dívida, então teriam que acabar com todos os prédios, condomínios, todas as áreas residenciais e fazerem cemitérios, porque numa nação de quase 200 milhões de habitantes, a sua grande maior parte hoje tem problemas financeiros. Qual a família que não passa por uma dificuldade financeira? Então eu não quero e não posso acreditar que tudo isso que nós estamos vendo seja normal. Eu, como pregador do Evangelho, eu quero aproveitar esse espaço e falar para você que me assiste, você que está aí talvez na sua casa, no seu trabalho, na frente do seu computador, acredito eu que chegou o tempo propício da humanidade refletir e dar um pouco de crédito, um pouco que eu digo, à palavra do Senhor. A palavra que fala tanto desses dias. Nós estamos vivendo realmente os últimos tempos. Nós não sabemos quanto tempo resta, mas tudo isso nos leva a uma reflexão muito simples. Não pode ser normal. Não seria isso influência de você ver e ouvir cada semana um caso que aparece nos telejornais de proporções gigantescas? Você imagina que isso lá na mídia dos Estados Unidos e outros países, esses canais de TV hoje têm os seus canais fora do país também. Qual a repercussão de tudo isso? Você acha que isso é só o brasileiro? Não, isso é nos Estados Unidos, isso é nos grandes centros, como o Brasil, como a cidade de São Paulo. E eu acredito que tudo isso está sendo determinado um grande envolvimento das questões espirituais. O diabo veio para matar, roubar e destruir, e as pessoas não estão dando crédito a isso. Eu vou voltar nesse assunto aqui, dentro da palavra, aqui em Timóteo, e eu gostaria que você refletisse comigo, tá bom? Eu quero dar uma boa noite aqui aos meus amigos e irmãos, que gentilmente já começam a enviar suas mensagens. Cláudio, boa noite, pastor. Peço oração pela minha família, obrigado. Obrigado você, querido irmão, uma boa noite para você, para sua família. No término desse programa, Cláudio, nós vamos levantar um clamor aqui, tá bom? Creia, você como homem de Deus, pedindo oração, Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece
o desejo do nosso coração. Sem nome, pastor, o senhor comentou sobre o caso do menino que matou toda a família. O senhor acha que é ele mesmo? Obrigado aqui a pessoa que mandou essa pergunta. Olha, queridos, há um grande rumor por detrás disso, né? Parece que agora a equipe de investigação pediu mais 30 dias para concluir os laudos, mas tudo indica realmente, e não é uma opinião minha, até uma opinião assim que a gente tem que pensar por todos aqueles aspectos, o rapaz pegar o carro, ir para a escola, falar com os amigos, mostrar uma tranquilidade muito grande. É muito provável que realmente que possa ser ele. Longe de mim querer ser adivinho, investigador, delegado, não, é uma opinião que nos leva a entender pela série de evidências. Eu até entendo aqui a sua pergunta, porque eu fico pensando, toda vez, esse crime aqui me abalou um pouco, sabe? E eu pensava, se foi ele realmente, em que ponto uma pessoa, um rapaz, uma criança, um adolescente de 13 anos, em que ponto chegou de matar seus pais, sua avó, sua tia? Então eu acredito que tenha sido ele. Mas ao mesmo tempo que eu acredito que seja ele, eu gostaria que não tivesse sido ele. Que isso não tivesse acontecido em hipótese nenhuma. Mas envolve exatamente essa questão, querido internauta que mandou essa mensagem, do que nós estamos vivendo. Não pode ser normal. E eu também não quero aqui usar a minha programação para falar de crimes, mas eu quero que você que nos assiste reflita, pense um pouco no que está acontecendo. Não seria isso grandes evidências da palavra de Deus? Não seria essas coisas acontecendo para que Deus mostrasse à humanidade que Ele não fará nada sem antes avisar? Já parou para pensar nisso? Aí eu agradeço você, tá? Você perguntou a minha opinião. Eu acredito que tenha sido ele, sim. Acredito, infelizmente, que tenha sido ele e, infelizmente, de uma maneira terrível, tomar uma atitude dessa. Mas você vê, comparando hoje, eu levo isso para as questões espirituais. Questões espirituais que eu digo assim, o poder do mal. Satanás está com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Eu não vejo nenhum apresentador de televisão, de telejornal falar isso. Eu não sei se ele não pode falar por causa do contrato dele com a empresa, mas ninguém fala disso. Não seria esse mesmo espírito que leva um filho matar seus pais, uma mãe matar suas filhas, e um rapaz se matar, tendo uma filha para nascer, uma esposa para trabalhar com ela, jogar tudo para o nada? Não seria o mesmo sentimento, você concorda comigo? Será que esses pensamentos de extermínio, de assassinos, de suicidas, não seriam os mesmos que estão atuando na mente das pessoas hoje? É algo para a gente refletir, é algo para a gente falar, tá bom? Jéssica, uma boa noite. O fim dos tempos. Filhos matando os pais e pais matando filhos, que horror. Exatamente, Jéssica. Eu tenho muito assunto para falar dentro da palavra de Deus. Tenho muito assunto. Mas não seria um pouco de hipocrisia da minha parte não comentar sobre isso, não falar sobre isso, não envolver um pouco essas questões? Não seria talvez um pouco de uma questão de vistas grossas aqui, a gente falando, o mundo está caindo aí fora e eu falando de coisas que talvez não interessam a ninguém? Então eu penso nisso, sabe? Eu acho que a palavra de Deus tem que entrar no coração das pessoas. Ontem eu trouxe uma palavra na igreja que falava sobre a incredulidade de Israel. Ela serviu, Paulo fala na carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo de número 11, que aquelas coisas nos servem como exemplos, quanto mais se aproxima o final dos tempos.
Então tudo isso a gente tem visto no semblante dos incrédulos um grande ponto de interrogação. Por que dessas coisas? Por que tudo isso está acontecendo? É fácil você chamar uma pessoa de maluco, uma pessoa de suicida. Ah, o cara é um frouxo porque ele vai lá, pega uma arma e se dá um tiro. É muito fácil para nós que talvez temos ainda a sobriedade, ainda nós que temos o bom senso das coisas. Agora, essas pessoas um dia foram também tratadas como pessoas normais, porque se casaram, porque construíram famílias, têm filhos, trabalhavam, tinham amigos no trabalho, e da noite para o dia essas pessoas acordam assassinos? Estranho, né, Jéssica? É como você disse aqui, o fim dos tempos. Não seria essa palavra muito forte para nós, que somos vistos como religiosos, né? Não seria uma palavra meia pesada que nós estamos tentando colocar goela abaixo das pessoas para vir para as igrejas? Eu vou ler aqui para você algo que eu ministrei alguns dias atrás na igreja, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 em diante. Preste atenção no que diz. Se você tiver sua Bíblia aí, acompanhe a leitura, acompanhe o raciocínio, para que a gente possa discernir juntos. Olha que interessante. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeição natural. Você sabe o que é uma pessoa sem afeição natural? É quando uma pessoa age extremamente contrário à natureza das coisas. Não pode ser tratado com a normalidade. Esses assuntos não podem ser tratados apenas por interesse da mídia em vender horário de seus programas. Eles escolhem hoje, na verdade, dentro dessas redações, desses telejornais, eles escolhem qual o melhor assunto. Então, vamos supor, se um canal que tem uma grande audiência fala, nós vamos dedicar, eles têm hoje álibis para escolher. Então eles pegam lá em Osasco, aconteceu em Guarulhos isso, na Zona Sul de São Paulo isso, vamos ver o crime que é mais chocante. Então eles pegam aquela relação triste, que envolve família, sentimento, pessoas, salvação, condenação. Aí eles escolhem um e ficam ali, massacrando. A audiência desses programas, um ponto, são milhares de aparelhos de televisão ligados ao mesmo tempo. Aí eles mandam lá o seu comunicado para os seus anunciantes: olha, nós estamos com tantos pontos, tantos milhões de pessoas estão assistindo essa reportagem agora. Pode colocar a propaganda? Pode. Custa tantos milhões essa propaganda. Pode pôr. Tudo isso que eu estou aqui lhe falando, nós estamos vendo, ouvindo, está passando pelo sentimento das pessoas. É muito fácil alguém falar assim, eu não vou mais assistir esses programas, porque isso me abala. Pode te abalar, mas é uma realidade. Isso está acontecendo. E eu não vejo nada, ninguém falando sobre isso. Me perdoem, eu não sou aqui senhor da verdade, eu apenas sou pregador da verdade da palavra. Tudo que eu falo eu tenho que ter embasamento bíblico, eu tenho que ter amparo da palavra de Deus, mas a Bíblia está dizendo aqui, os homens serão sem afeição natural, irreconciliáveis. Sabe que é irreconciliáveis? Não haverá reconciliação. Eles estão determinados a matar, estão determinados a fazer o mal, estão determinados. O cara vai lá e fala, hoje eu vou matar meus filhos. Houve um outro caso aí nesse final de semana, se eu não me engano, eu vi assim de relance, de um pai que talvez envenenou toda a sua família, morreu abraçado com a sua filha. Que ponto que nós estamos?
Eu estou aqui apenas como um pastor, falando que hoje você está ouvindo isso pela televisão, mas se nós não abrirmos os nossos olhos e não dermos um voto de crédito à palavra de Deus, essas coisas podem acontecer dentro da nossa casa. No final dos dias, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si. Você sabe o que leva uma pessoa a perder o domínio das suas emoções? Pode dizer, todos nós, eu ouvi isso de uma repórter da Rede Record agora há pouco, dizendo que o delegado disse para ela que uma pessoa quando fica nesse ponto de enfurecimento, ela cria uma força que nem 2, 3 homens conseguem segurar. Tem gente que não consegue levantar um sofá sozinho, mas quando fica nervoso, quando sai de si, o que seria esse sair de si? Não seria o poder manifesto do mal? O inimigo de nossas almas, Satanás, é um ser espiritual. E para ele se manifestar, ele precisa de um corpo. Para manifestar o poder dele, ele precisa de algo físico, e nós somos esse algo físico. Está aqui, os homens serão sem domínio de si. Essa mulher matou as 2 filhas, uma de 14 e uma de 13, e colocou, depois, quer dizer, pela cronologia lá dos fatos, dizem que ela matou as filhas, pegou o cachorro para passear, foi passear com o animal, quando voltou, matou o cachorro sufocado com um saco plástico. Cruéis. Não pelo animal, mas pelas filhas. Sem amor. Pastor, onde o senhor está lendo isso? Eu estou lendo isso na segunda carta de Paulo. Segunda carta que Paulo escreve. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Pare e pense isso comigo, queridos. Paulo escreveu essa carta que eu estou lendo aqui para você, 2 Timóteo capítulo 3 em diante. Paulo escreve essa carta aqui, talvez pouco mais aí de 60, 70 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Faz muito tempo que Paulo disse isso. Naquele tempo, as coisas eram muito diferentes dos dias de hoje. Talvez isso que Paulo aqui profeticamente fala não teria lugar na época de Paulo. Por isso que ele fala no futuro. Porém, isso nos últimos dias. Paulo não falava sabendo que aquele tempo dele era último. Paulo falava para gerações futuras. Os homens serão sem amor com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de bom, aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te desses também, diz a Bíblia. Eu tenho aqui, com certeza, o aval da palavra de Deus para te falar essas coisas. E eu gostaria apenas que você refletisse. Eu não estou aqui querendo que você se espante, que você fique traumatizado, não. Acho que chegou o tempo, irmãos, do povo de Deus acordar para essa realidade. Acho que passou o tempo, sabe, das pessoas quererem ir para a igreja, como hoje mesmo eu comentei no programa que eu faço dentro do site do Palavra Acústica. As pessoas estão indo para a igreja para levar uma lâmpada. Uma lâmpada. O bispo lá falou, venha para a igreja, traga uma lâmpada que ela será energizada. E essa lâmpada vai iluminar os teus caminhos. Jesus já não está brilhando mais, como ele diz que ele é a luz do mundo. As pessoas precisam acordar. O mal está aí.
últimos tempos, últimos dias. Seria lindo aqui eu ficar pregando prosperidade. Não seria talvez contraditório eu estar aqui falando coisas que não provêm da palavra de Deus, ludibriando, enganando você. É uma realidade cruel neste mundo. Satanás sabe que lhe resta pouco tempo. E o que ele puder fazer para levar os filhos de Deus para as trevas, ele vai tentar. Ore pela sua família. Busque ao Senhor pelos seus. Converta-se ao Senhor. Não tenha medo não. Tem muita gente que crê, mas tem medo, vergonha de assumir Jesus na sua vida. Você vê hoje, dizem que estão saindo dos armários. As pessoas que sempre ocultaram a sua homossexualidade, sua vontade lá, o seu interesse sexual. Hoje liberou, hoje todo mundo está assumindo sua sexualidade. Saia do armário também da sua fé. Tem muitas pessoas que creem em Jesus, mas têm medo, vergonha de confessá-lo. Eu vou ler aqui uma mensagem que eu recebi. Pastor, há uns 5 anos atrás eu fiz um aborto e me arrependo muito por isso. Já pedi perdão para Deus, mas mesmo assim me sinto muito mal por tudo isso. O que eu poderia fazer? Eu prefiro não pôr um nome. Desculpa, não tem problema, querida. O que você pode fazer? Você já pediu perdão. O que outro dia eu não sei, acredito que não seja a mesma pessoa, mas outro dia eu respondi para uma pessoa com o mesmo problema aqui, dizendo, quando você falou já pedi perdão, você tem que entender uma coisa, o errar está condicionado a nós, o perdoar está condicionado a Deus. Não inverta os papéis, nós erramos, Ele nos perdoa. Você errou, você tem que receber o perdão e não se perdoar. Porque se fosse a questão de você se perdoar, você já declararia que você não se perdoou. O que você tem que fazer é lutar contra esse sentimento, porque acredito eu que Satanás tem usado isso contra você. Uma tentativa de ofuscar a tua alegria no Senhor. Sabe o que a Bíblia fala? Eu vou te ler aqui no livro de Isaías. Eu gosto muito dessa passagem, porque ela é muito poderosa e verdadeira. Isaías 43, Deus falando por um povo transgressor. Eu sempre digo que não existe pecadinho, pecado e pecadão. Transgredir é pecar, transgredir é errar o alvo. E diz aqui em Isaías 43, no versículo de número 25, eu mesmo, dizendo o Senhor, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Deixa Deus ser o perdoador. Não se coloque na condição de Deus. Foi um erro? Foi. Você faria isso de novo hoje? Não. Ah, mas eu sou julgado, eu sou... Não, mas isso cabe a você, querida. Se você errou e você reconheceu, isso te dói. Eu acredito que isso é algo que talvez você vai levar para todo sempre na tua vida. Sabe o espinho na carne de Paulo? Talvez seja o teu espinho na carne para o resto da tua vida. Só que se Ele, o Senhor, é aquele que apaga todas as nossas transgressões, não cabe a você, aonde Deus vai apagando, você vai manchando. Não faça isso. Se você crê que Deus pode te perdoar, então peça o perdão e acabou a história. Vai viver tua vida. Ah, mas eu nunca vou esquecer isso. Eu sempre digo, e às vezes eu sou até um pouco mal compreendido por causa disso. Eu sempre falo assim, perdoar não é esquecer. Perdoar não é esquecer, perdoar é você tirar o peso da condenação disso. Mas esquecer, a gente só esquece muitas coisas com o tempo. E mesmo assim, muitas coisas que a gente diz que esqueceu, basta a gente ver uma coisa semelhante para se lembrar. O dia que você vê uma notícia na televisão sobre aborto, um dia que você vê uma mulher gestante, você vai se lembrar disso.
Mas você errou. E é Deus quem te perdoa, não é o contrário. Então você pergunta na sua mensagem aqui, o que eu posso fazer? Né? Já pedi perdão para Deus, mas mesmo assim me sinto muito mal por isso. Esse se sentir muito mal, desculpa as minhas palavras, talvez isso vá te acompanhar por muito tempo na sua vida. Mas você pediu perdão a Deus. Se a gente pede algo para alguém, a gente espera que aquela pessoa faça. Não adianta você pedir algo para alguém e você no lugar, na frente dessa pessoa e fazer. Então por que acreditar que Deus pode perdoar, mas não receber o seu perdão? Fica em paz, querido. Quem sabe Deus te dará tantas alegrias que vão fazer com que o tempo apague essa tua transgressão e você viva em paz. Tire frutos disso. Tire frutos. Eu não sei por que isso aconteceu. Talvez um exemplo, você não desejou esse filho. Um dia, se você tiver um filho, ou se você já tem um filho, ame em dobro esse filho que você tem ou terá, para mostrar para Deus o quanto você crê no seu perdão. Tá bom? Seja feliz, em nome de Jesus. Luísa, boa noite, minha irmã. Pastor, o que o senhor pensa sobre o divórcio? É algo terrível. Terrível, 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 terrível. Terrível. Eu acho que o divórcio é um corte, é uma ferida sem sangue e sem pus. Mas é uma ferida. Eu nunca vi pessoas que se divorciaram dizer dias depois que está feliz. Mesmo que a separação seja por um motivo de livramento, ou se separar, ou se separa ou vai morrer, sabe? Mas uma ruptura num relacionamento, você tira uma ideia por um namoro que acaba. Tem pessoas que querem tirar a vida porque acabaram com o namoro. Então um divórcio não é bom. Muitas pessoas falam, é antibíblico se separar. Não, queridos, eu acho que os ignorantes falam isso. Muitas pessoas que falam sobre o divórcio, que criticam o divórcio, é porque não conhecem a palavra de Deus. Não conhecem. Hoje, o divórcio, ele é muito mal compreendido e muito mal praticado. Eu acho que eu creio muito nessa palavra. O que Deus une, não separe o homem. Só que, antes de entender, precisa ver se Deus uniu esse casal. Unir, quando Deus une duas coisas, é porque há perfeição no sentimento. Né? É muito fácil estar em cima do altar lá, estar casado 30 anos lá com a mesma mulher, e falar, o que Deus uniu, não separe o homem. Mas vai você viver dentro da casa de certas pessoas. Vai você viver, também não estou aqui dizendo, anulando a lei da semeadura, Luísa, porque muitas pessoas falam, né, que o casamento é muito bom, porque o casamento tem os seus momentos bons, mas vai ter seus momentos ruins também. Não pensa que todo casamento é uma maravilha, não. Eu falava isso com a minha esposa vindo para cá agora. A gente casa com duas pessoas, Deus une duas pessoas estranhas. Você vem com a educação do seu lar, da sua família, da sua infância. Aí você vai se unir com uma pessoa completamente diferente de você. E aí você vai, por isso que eu defendo o namoro, o noivado, o joelho no chão. Deus mostra para mim se esse rapaz é realmente algo que o Senhor colocou no meu coração. Mostra para mim, Deus, se é uma pessoa certa mesmo. Porque eu vou dizer, o que tem de gente hoje infeliz, e um casamento infeliz, um relacionamento infeliz, altera tudo na nossa vida. Tudo. Tudo. Você pode ter uma discussãozinha leve com o seu marido, com a sua esposa. Aquilo já mexe com o teu emocional. Você já fica meio para baixo. Então o divórcio, eu acho que é um grande mal. Infelizmente, é um mal da humanidade também. Por isso que para casar tem que ter certeza do que vai fazer. Tá bom? Não sou a favor.
Eu falei da lei da semeadura, que é tudo que o homem plantar, isso colherá. Então, quando você for casar, veja bem com quem você está se unindo, porque tem pessoas que falam assim, eu estou falando isso por conhecimento da causa. Já aconselhei muitas jovens que vinham falar assim, pastor, olha, eu estou namorando, que bom. Quem é a pessoa? Fulana, a foto dele aqui. Aí aparece o rapaz lá, segurando lá as suas latinhas de cerveja, com aquela cara já que tomou uma caixa inteira. Esse é o seu namorado? Essa foto é recente? Vou tirar essa foto aí tal dia. Você vai casar com ele assim? Mas quando eu casar, ele vem para a igreja. Cai nessa não, viu? Busque ao Senhor. Obrigado, viu, Luísa, pela sua participação. Paula, boa noite, querida irmã. Por que em algumas Assembleias de Deus, as pessoas se vestem sempre de vestido terno? Visitei um culto deles e me senti até mal, porque era a única mais simples. Eu acho assim, Paula, eu sempre digo, cada culto para nós é uma festa. E quando a gente vai numa festa, num casamento, a gente procura ir bem vestido. Ir bem vestido para a igreja é uma coisa. Agora, ter esses trajes como uma regra, você ainda se sentiu mal pela aparência. O pior, se você fosse e as pessoas te tratassem com indiferença pelas suas vestes, que infelizmente acontece em muitas igrejas. O visitante vai lá de calça jeans, calça moletom, ou a irmã de calça, e aí ela é convidada, gostou, irmã? Gostei. Nós recomendamos você que no próximo culto que você voltar, você venha com um vestido a 2 dedos abaixo do joelho, 2 dedos, tá? É um convite para eu não voltar nunca mais. Por que você falou aqui da Assembleia de Deus? Eu tenho muitos amigos, irmãos, até pastores amigos da Assembleia de Deus, não são todas as assembleias, muitas igrejas que tinham essa prática dos usos e costumes, deixaram de aderir a essas práticas. O pecado que eles julgavam de pecado, agora o pecado está liberado em algumas igrejas, né? Porque era pecado, mas agora deixou de ser pecado. Não entendo. Na verdade entendo, mas não é o caso, tá bom, Paula? Eu acho assim, se você não se sentiu bem, você não vai mudar a igreja, a estrutura, a história dessa igreja. Às vezes a direção dessa igreja são pessoas de muitos anos, fazem parte... eu não gosto disso, mas infelizmente a gente fala do catolicismo, mas tem muitas igrejas evangélicas que vivem de tradição. Então você não vai mudar a igreja, Paula. O que você faz? Vai visitar uma outra igreja. Tem muitas igrejas hoje que eu também acho uma coisa, viu, Paula? Na igreja tem que ter ordem e decência. Tem muito lugar que se você vai numa festa, você não entra de tênis. Sabia? A igreja não proíbe usar tênis, sabe? Mas tem muita gente que vai com roupas indecentes na igreja e não vai numa festa. Então acho que tudo tem que ter, antes da religião, antes dos dogmas, tem que ter o bom senso nosso. Eu já teve casos de pessoas que foram na nossa igreja mesmo, chinelo, camiseta e boné, e ainda ficaram me encarando assim, um culto todo. Vai encarar o jogador de futebol lá no estádio, vai xingar ele. Ali é a casa de Deus. Eu faço o culto de terno. Você vê, raramente aqui eu uso gravata. Só quando eu estou muito louco mesmo, eu uso gravata. Já fiz o culto de calça jeans, camiseta. Na nossa igreja não tem isso. Porque lá nós pregamos o evangelho. Mas eu sou um pastor que apoio a ordem e a decência dentro da igreja. O mundo é fora. A casa de Deus é a casa de Deus. Mas procura uma igreja, Paula. Procure uma igreja, Paula, onde você se sinta bem. Tá? Onde você vai com a sua roupa lá. Quando você falou simples, eu acredito que você estava simples, mas bem vestida. Não é isso? Então, se você não se sente bem, você vai achar uma igreja que te traga essa alegria. Tá bom, querida? Obrigado, viu, pela tua participação. Márcia, boa noite, querida. Peço oração pelo casamento
dos meus pais. Obrigado. Obrigado você, querida irmã, e eu imagino, a gente falou aqui de casamento, né? E é tão triste saber que aquele casal está pensando em se separar, que você talvez cresceu dividida entre o pai e a mãe. Um tempo você foi morar com o pai, um tempo você... Olha, de verdade, quando eu era criança, e às vezes eu via meu pai brigando com a minha mãe, discutindo, eu tinha muito medo. Eu não tinha tanto medo da morte deles na época, mas eu tinha medo da separação. Eu não pensava na possibilidade de chegar em casa da escola e não ver meu pai e minha mãe juntos ali naquela noite. Isso era uma coisa que me abalava profundamente. Então eu respeito muito essa condição familiar e nós vamos orar assim. Eu tenho uns 4 minutos de programa, eu quero aproveitar este momento e orar por todos que participaram aqui, em especial pelo Cláudio e sua família, e por você, Márcia, e pela sua família também, tá bom? Vamos ligar o nosso pensamento com Deus. Querido e eterno Deus, mais uma vez nós entramos na Tua presença, Pai. E eu me coloco como ministro do Teu Evangelho para pedir. Nós refletimos aqui sobre a Tua palavra, que é um aviso para os últimos dias, que os homens viverão tempos difíceis. Meu Pai, põe as Tuas mãos sobre esta família agora do Cláudio, sobre o relacionamento dos pais da Márcia, sobre todos aqueles, Pai, a Paula, a Luísa, a Jéssica, aqueles que mandaram suas mensagens sem o nome. O Senhor conhece cada um deles, meu Deus. Todos esses problemas que assolam, que perturbam, que fazem com que essas pessoas percam a sua alegria de viver, ou estão com medo de viver. Essa moça, Senhor, que te pediu perdão de um aborto que cometeu no passado, traga a ela, Senhor, alegria no seu espírito. Mostra a ela o quanto o Senhor já a perdoou, Pai. Em nome de Jesus, acolhe os teus queridos na tua graça. É o que eu te peço no nome de Jesus e eu te agradeço. Amém e graças a Deus. Robertinho, põe na tela aí o site do Palavra. Eu quero agradecer muito a audiência de vocês. Eu percebi que a nossa audiência deu uma diminuída. Nós ficamos um período aí 2 semanas sem o programa ao vivo, e muitos internautas falaram: pastor, achei que não ia ter mais, mas o que importa é isso. Eu não quero ver números, eu quero ver o resultado na vida de vocês, que a nossa vinda aqui hoje seja útil, que eu, para você, tenha sido nessa noite uma esperança em Cristo Jesus. Jesus é o Senhor dos senhores, tudo provém dele para a sua vida. Não perca a tua esperança. Está ali, ó, o Palavra Acústica aí na tela, www.palavraacústica.com, é o nosso site. É o site, não é um site da nossa igreja, não é um site meu pessoal, é um portal do evangelismo. Ali dentro acontecem coisas que é para que o evangelho chegue ao coração, à casa, à família de pessoas. Eu tenho um programa dentro desse site, quando você clica, quando você abre a tela, automaticamente vai começar a tocar a programação da rádio. Aquela música que você vai ouvir de fundo agora é a Rádio Novo Templo, que está 24 horas ligada, levando os louvores, a palavra de Deus. Eu tenho um programa diário, a partir das 3 horas da tarde, o Novo Templo em seu lar. Eu faço ao vivo, como eu estou fazendo esse programa aqui. Um dia desses um irmão mandou uma mensagem: pastor, o seu programa de rádio é igual a esse programa que você faz? É o mesmo formato, eu não sei fazer outra coisa, irmão. Quando vem entrevistado aqui, a gente entrevista. O que eu sei fazer é falar do amor de Jesus, é pregar o evangelho dele para as pessoas. Então, o mesmo perfil desse programa aqui, que tem a imagem, lá não tem a imagem ainda, mas vai ter em nome de Jesus. Você pode participar, pedir oração, divulgue esse site aí, ó, Palavra Acústica. Tem pessoas, hoje eu tive uma pessoa que curtiu lá da África, um país africano lá, ele curtiu Palavra Acústica. Pessoas de fora estão recomendando o Palavra Acústica como evangelismo, tá bom? Eu me despeço, até aqui, Deus tem nos ajudado, espero que ajude você. Fiquem com Deus, fique na paz, uma ótima semana
e só me resta dizer obrigado, Jesus. Tchau, queridos. Fiquem com Deus.